Mas a pergunta é, o questionamento maior que não quer calar é: qual dos fardos que tu carregaste foi o mais pesado até hoje? Essa é a pergunta número 1. Pega o caderninho lá, anota, segue nosso desafio. Número 1, qual o maior desafio, qual o maior peso, qual o maior fardo que tu já carregou nas costas até o dia de hoje? Pode ser o que tu achar que é. Comenta aqui que eu quero ouvir o que vocês vão me dizer, tá? Vamos colocar nos comentários. Segunda pergunta. Como é que tu resolveu esse desafio? Ou tu não resolveu? Comenta também, se tu resolveu, como que foi. Se não quiser entrar em detalhes, claro que não precisa, mas tipo assim, que meios tu tomaste para chegar à solução desse problema, para tirar esse fardo das tuas costas? Como é que tu fez? Tu atirou? Ou tu pegou e atirou pro colo do outro, pro ombro do outro? Como é que tu fez isso aí? E a terceira pergunta, qual é a lição que esse fardo te trouxe? Qual a lição que carregar esse mundo nas tuas costas e te ver livre dele ou não, qual é a lição que isso deixou na tua vida? Para que serviu? Qual foi o meu fardo? Como é que eu me vi livre dele ou não? E o que eu aprendi com esse tempo carregando isso aí nas minhas costas? Vocês conhecem a história do Corcunda de Notre Dame? Aquela lenda muito bacana, muito bonita, que tem a Cigana Esmeralda, lembram dela? Quem não sabe, dá uma procuradinha lá então, que é uma lenda muito bonita. O Quasimodo, que é um cara que tem uma corcova, passa a vida toda encurvado. Às vezes, aparentemente, eu tô ereta. Queixinho empinado, ombrinho pra trás. Mas a hora que eu entro no meu quarto e sento na minha cama, ó, só vou curvando. Porque o mundo tá ali. Né? Então o Atlas Titã gigante, porque nós somos gigantes, nós somos titãs. Deus nos criou para sermos fortes, potentes e para que nós solucionemos os nossos problemas. Nós somos titãs de Deus. Como é que a gente lida com essas eventuais obstruções na nossa caminhada? Com esses pesos que de vez em quando a vida insiste em jogar para cima do nosso ombro. Já que a gente estava na onda dos titãs, agora nós vamos falar de um outro titã poderoso. Vocês vão amar. O nome dele é Prometeu. Prometeu, o acorrentado. Já ouviram falar? O Prometeu, guris e gurias, ele era um gigante, um titã. E ele era um cara extremamente curioso, um cara extremamente inteligente. E ele tinha um irmão. Esse irmão dele chamava-se Epimeteu. A esse Epimeteu foi dada a tarefa de dar aos animais da terra as características. Então ele deu a ferocidade para um, a lentidão para outro, a esperteza para outro, e assim foi feito. Distribuiu as características dos animais. E aí o Prometeu viu que aquela raça era uma raça bonita, boa, bacana, mas que não poderia se equiparar aos deuses. Os animais não eram racionais, eles tinham características fortes, mas não raciocinavam. Então o Prometeu inteligentíssimo resolveu inventar uma criatura semelhante aos deuses que pudesse competir com os deuses, porque eles gigantes eram gigantes, eles não tinham como competir. E aí, como já tivera a tal da guerra dos titãs, os titãs nunca se deram com os deuses, né? Foi sempre uma rivalidade muito grande. Então Prometeu pensou assim, eu vou fazer uma raça para competir com esses deuses. Os deuses eram uns caras bonitos, bonitões e inteligentes. Então o que o Prometeu fez? Ele pegou barro, terra e água e fez um exército de bonequinhos de barro, de argila. Um monte, botou no chão aquele monte de bonequinho. E aí esses bonequinhos eram a imagem e semelhança dos deuses, no caso éramos nós, humanos. Aí ele fez aquele monte de bonequinho, olhou e falou, puxa, minha obra tá bem bacana, mas são só bonecos. O que adianta esse exército todo parado aí, não faz nada, não anda, não levanta, não pisca? Tá faltando alguma coisa.
Então Prometeu pediu para a deusa Minerva que desse um pouco do sopro da sabedoria dela, a gente vai falar da Minerva também, para que aqueles bonequinhos se tornassem racionais. E aí a Minerva deu um pouco do sopro da sabedoria e os bonequinhos levantaram. Soldadinhos, que éramos nós mortais, né? Então o Prometeu é o cara que, segundo a mitologia, criou a raça humana. Até então não existíamos. Esses bonequinhos, eles se imbuíram de um espírito de sabedoria, mas ainda faltava alguma coisa. Eles estavam parecidos com os deuses, mas os deuses ainda tinham um plus. Então o que o Prometeu fez? Resolveu... Na verdade, assim, ele foi um cara extremamente temerário. Ele arriscou, ele foi ousado, e ele arriscou, assim como deu errado, poderia ter dado certo. O que ele fez? Ele escalou o Monte Olímpia, ele era um gigante, né? E quando chegou lá em cima, ele avistou a pira divina. E naquela pira tinha fogo. Então ele roubou o fogo divino, desceu até os mortais e apresentou o fogo para os homens. Então, a partir do fogo, essa, segundo a mitologia, é a descoberta do fogo. Os homens aprenderam a cozinhar, a se aquecer no inverno, a forjar metais, e assim foi feito. A invenção do fogo a gente sabe que foi uma invenção da vida. E assim, segundo a mitologia, o fogo foi apresentado aos mortais. Quando Zeus descobriu que a raça humana, que os bonequinhos do Prometeu já conseguiam se virar por conta, que não precisavam estar prestando homenagens e cultos a eles para poder fazer o que tinham que fazer, esse cara enlouqueceu, como se tivesse sido roubado o grande segredo da divindade. Esse Zeus ficou tão bravo, que na mesma hora ele criou uma mulher. Os bonequinhos eram todos meninos, né? Ele criou uma mulher, a imagem e semelhança das deusas. Só que assim, era a mulher perfeita. Ele pediu que as deusas dessem presentes àquela mulher. Então a Afrodite deu a beleza, a Minerva deu a sabedoria, a Hera deu a sagacidade. Cada deusa incrustou naquela figura, naquela bonequinha, uma característica divina. Então ficou a mulher topzera. E aí Zeus chamou essa mulher e disse assim pra ela: olha, guria, teu nome vai ser Pandora. E eu vou te dar uma caixa. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou te dar uma caixa. Aqui. E essa caixa, tu vai entregar para um rapaz chamado Prometeu, que tá lá embaixo, lá naquele vilarejo lá. Tu vai lá e entrega pra ele. Só que tem um detalhe. Assim como eu tô te entregando essa caixa, tu vai entregar na mão dele. Essa caixa não passa nas mãos de ninguém e tu não abre essa caixa. Tu tá ouvindo bem? Isso é uma ordem minha. Do Zeus, do Júpiter. Tu entendeu? Ah, entendi, pode deixar que eu vou fazer isso aí. Aí a Pandora pegou toda a caixa e desceu. Quando ela tá no meio do caminho, pra procurar o Prometeu, ela encontra o irmão, o Epimeteu. Assim que o Prometeu desceu do roubo do fogo, ele avisou o irmão, ele disse assim pro Epimeteu: Epimeteu, abre o teu olho que eu fiz uma coisa lá que foi choque, eu fiz uma bobagem lá no Olimpo, e assim, vamos ficar alerta, porque a qualquer momento Zeus vai mandar uma tempestade de raio e de trovão, porque a hora que ele descobrir o que eu fiz vai ficar ruim pra nós. Só tô te avisando pra tu ficar esperto. A guria apareceu na frente do Epimeteu, na mesma hora o Epimeteu se frouxou todinho, nunca tinha visto beldade de tamanho, e a guria inteligente e sagaz e tudo que era coisa, se apaixonou por ela na hora e ela por ele. Os dois foram se amar. E aí se apaixonaram e ficaram. Só que, passado um tempo, o Epimeteu viu a caixa e disse: nossa, que caixa é essa? Que coisa estranha. Por que tu não larga essa caixa nunca? Tá sempre do teu lado. Ela disse pra ele: olha só, essa caixa não é minha. Eu sou só uma emissária, eu tenho que entregar essa caixa pra uma pessoa, que eu não vou te dizer quem é, mas assim, eu não posso abrir essa caixa. Aí ele disse: o quê? Como assim não pode abrir? Como assim não pode abrir a caixa? A pessoa que mandou eu entregar essa caixa falou que não é pra eu abri-la. Ele disse assim: eu não acredito que tu tá transportando uma caixa fechada, há não sei quanto tempo, tu nem sabe quando é que tu vai encontrar a pessoa que tu tem que entregar, e tu não sabe o que tem dentro. Tu já pensou que pode ser alguma coisa perigosa e tu tá carregando? Nesse momento, guris e gurias, o Epimeteu plantou na cabeça da mulher a maior problemática até os dias de hoje da nossa raça: a curiosidade.
Vocês já viram que homem até tem homem curioso, mas a mulherada é o or com cura. A mulherada galopa de curiosidade. Dificilmente tu vai achar uma mulher que não é curiosa. É uma coisa que ela nos domina. Quer ver ficar bem louca e dizer, oi amor. O homem pra mulher. Olha só, mais tarde a gente vai conversar sobre alguma coisa. Mais tarde eu quero conversar contigo. Ou então, oi. Tu nem sabe o que aconteceu. Ou então, oi, tá por aí? Tô precisando falar contigo. Fala o que é. Ou então, tem uma coisa pra te contar. Quando a pessoa diz isso pra gente fica quase louca, né? A mulherada é curiosa por natureza. E é bem bom. Coisa mais boa é ser curiosa. Quer dizer, é coisa mais ruim. Mas a gente não controla. Sabe aquilo que tu não tem controle? Como é que faz? Tudo isso por culpa do Epimeteu, que plantou essa sementinha de curiosidade na cabeça da Pandora. Na mesma hora que ele falou aquilo, ela disse, ai, é verdade, né? Não, vamos ver o que tem nessa caixa. Vamos sentar aqui. Os dois se sentaram, se ajoelharam, e ela abriu a caixa. Gurias e guris! Quando ela abre essa caixa, de dentro dessa caixa sai todas as mazelas do mundo. Sai sujeira, sai preguiça, sai ódio, sai traição, sai mentira. Começa a ser aquele vendaval de coisas. E aí ela se apavora e diz, meu Deus, corre, pá, fecha a caixa. Só que quando ela fecha a caixa, fica só uma coisa dentro dessa caixa, que é a esperança. Por isso que a gente diz que a esperança é a última que morre. Foi a única coisa que a malvada Pandora conseguiu deixar dentro da caixa. Ela ficou transtornada, e o Epimeteu também, porque na mesma hora ele lembrou do que o irmão tinha dito, para ele ter um cuidado que ele não teve. E assim essas coisas se instalaram no nosso mundo e estão aqui até hoje. Zeus, quando descobriu que o plano havia sido frustrado, pensou, eu não acredito. Além da guria de abrir a caixa, ainda me entregou para a pessoa errada. Ainda abriu junto com a pessoa errada. Eu vou ter que mandar outro presentinho pro Prometeu. Já sei o que eu vou fazer. Eu errei uma vez, mas duas eu não vou errar. Então Zeus pegou e mandou acorrentar o Prometeu num monte chamado Cáucaso, que ficava muito longe dali, muito longe. E mandou acorrentar ele com os braços e as pernas abertos. Porque como ele era um gigante, se ele tivesse assim, ele não tinha como fazer jogo de corpo, porque se acorrenta assim, ele se solta. Então era assim. E detalhe, mandou prender ali por toda a eternidade. Só que não era só ficar preso. Todo dia vinha uma águia e furava o fígado dele, comia o fígado dele. No outro dia de manhã, o fígado estava regenerado. E aí de noite, a águia vinha e assim ficou por toda a eternidade. Detalhe, guris e gurias, o fígado do ser humano é o único órgão que é regenerável, isso é explicado pela mitologia. Vocês sabem que se for cortado um pedaço do fígado, se tiver que ser retirado um pedaço do teu fígado, ele se regenera. É que nem o fígado do Prometeu. O Prometeu ficou lá por muito e muito tempo, mas teve a sorte de ser encontrado por Hércules, num dos 12 trabalhos que eu vou contar para vocês depois, que inclusive é o mesmo trabalho onde ele encontra o Atlas. E aí, para dar uma informação pro Hércules que ele precisava, o Prometeu diz, não, eu até te digo o que tu quer saber, mas tu vai ter que me tirar daqui, porque foi teu pai que me deixou aqui acorrentado. Então, se tu me tirar daqui, tu assume essa responsabilidade, tudo certo, eu te conto agora o que tu precisa saber. E aí o Hércules prontamente puxou a espada e soltou o Prometeu. Então, o Prometeu foi solto graças ao Hércules, né? Mas então, se não fosse isso, ele estava lá até hoje. E com a águia roendo o fígado. Momento desafio. Vou desafiar você. O desafio de hoje é: tu tem uma águia que rói o teu fígado seguidamente? Tu tem uma águia na tua vida que rói o teu fígado? Primeira pergunta. Tem? Sim? Não. Segunda pergunta. Quem é essa águia? Ou o que é essa águia? É o teu chefe? É a inflação? É o teu prefeito? É o brigadeiro que tu não pode comer? É a dor que tu sente no teu ciático? Quem é a tua águia? Pergunta número 1. Tu tem uma águia que rói teu fígado diariamente? Pergunta número 2. Quem é a tua águia? E pergunta número 3. Como é que tu pode escapar do poder dessa tua águia? Como que tu acha que tu pode, se até hoje tu é vítima dela? Tem uma maneira de escapar dessa bichinha aí? Tu tem uma ideia?
pensa, anota no teu caderno, anota aqui embaixo nos comentários, que depois a gente volta a falar disso aí também. Tá bom? Considere-se todos abraçados. Eu adorei estar com vocês hoje para falar sobre essa história que eu gosto muito. Ela é meio triste, né? Ela cutuca a gente, né? Mas é exatamente isso aí, é para fazer a gente pensar. Então vamos pensar. Se a história pede pra gente pensar, se a literatura pede pra gente pensar, vamos pensar. Estamos aqui para isso. Somos seres racionais e intelectualizados exatamente para se autoconhecer e se autoanalisar, não é verdade? Então, se é assim, eu vou me despedir de vocês e a gente se encontra logo para falar de um outro tema. Muito obrigada a todos, agradeço pela companhia, fiquem com Deus.